Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Eu sou a Inês Almeida e sou gestora de comunicação aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui hoje como anfitriã deste webinar. Dou as boas-vindas ao nosso orador, Ricardo Amaro, que vai estar cá connosco hoje, e gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal de YouTube da CCIP. Passo a palavra ao Ricardo e desejo-vos a todos uma boa sessão. Até já. Olá Inês, olá a todos, bom dia, obrigado por estarem presentes. Vou-vos aqui pedir um favor grande, que é, e para isto também não ficar muito chato, à medida que forem tendo perguntas, por favor, vão escrevendo as perguntas aqui no nosso chat e depois nós no final vamos ter ali um bocadinho de tempo dedicado a responder aqui às perguntas e vamos tentar responder da melhor maneira e que toda a gente fique esclarecida. Ora bem, então hoje eu venho-vos aqui falar um bocadinho sobre cibersegurança e continuidade do negócio. Pronto, não venho aqui hoje falar nem de firewalls, nem de antivírus, nem de coisas muito técnicas, porque a cibersegurança, contrariamente à crença de que isto é tudo muito técnico, não é. E a verdade é que isto é também um tema de gestão, porque no final do dia, não é? Quem decide se a empresa para ou continua a trabalhar ou a faturar é a gestão, não é a tecnologia. Portanto, vamos falar de risco, decisão, de continuação do negócio e o que acontece quando algo corre mal, como se decide e quem é que decide no meio do caos e o custo de não se ter pensado nos problemas antes. E infelizmente a natureza está-nos a ensinar da pior maneira este ano, não é? Com estes casos complicadíssimos que temos estado aqui a assistir a nível nacional. E dos problemas que estamos a enfrentar de empresas, de municípios, e também pessoas. E muito disto, infelizmente, deve-se um bocadinho de impreparação global. É o que é, não podemos culpar ninguém, as coisas são como são, às vezes não queremos pensar nestes temas, mas nós, como decisores e como gestores, temos que acautelar aqui a continuidade do nosso negócio, independentemente do que aconteça, seja aqui um incidente de cibersegurança, seja um incidente de outro género. Pronto. Um, Aqui no final desta sessão, eu quero deixar-vos aqui uma checklist com alguns pontos que vocês podem implementar imediatamente ou levar para as vossas próximas reuniões de administração, de direção e pôr imediatamente em prática para porem aqui, aumentarem a resiliência dos vossos negócios. Ora bem, aqui em termos de agenda, basicamente vamos focar-nos aqui nestes 6 pontos, não é? Porque é que a cibersegurança já não é um problema de gestão? Vamos falar aqui um bocadinho sobre porque é que isto deixou de ser um custo só associado à informática e é um dos pilares da continuidade do negócio. Aqui vamos depois falar sobre onde é que os gestores acham que estão preparados e muitas vezes não estão. Vamos abordar aqui algumas métricas que eu infelizmente tenho assistido ao longo destes tempos e vou vendo e garanto que no final vão ver que muitos destes pontos vos vão surpreender. O que acontece quando há um incidente, e neste caso vamos falar de incidentes de cibersegurança, ok? E vamos aqui mostrar aqui um cenário real do que acontece no minuto zero, o que é que começa a acontecer e o tempo que começa a contar e a custar dinheiro. Depois aqui algumas decisões que fragilizam ou protegem o negócio, que escolhas é que põem em risco ou salvaguardam quer o balanço da empresa, quer a reputação. E depois o que é que um gestor tem de decidir antes do incidente? O que é que nós temos que fazer em tempos de paz, digamos assim, não é? Para que em tempos de crise, tempos mais complicados, quando as coisas estão tão quentes, esta crise não decidir por nós. E no final, passar-vos aqui a checklist com os pontos e depois aqui um bocadinho de tempo para perguntas e respostas, ok? Pronto. O meu nome, eu sou o Ricardo Amaro, sou fundador aqui da VCGL e basicamente a VCGL é uma empresa que nasceu para olhar para os sistemas de informação um bocadinho com os olhos da gestão. Eu ando nisto há sensivelmente 30 anos e ao longo destes anos tenho trabalhado em ambientes, basicamente sempre ambientes corporativos muito grandes, onde falhar não é uma opção e os sistemas têm que estar basicamente 100% disponíveis. Grande parte da minha experiência profissional foi em empresas de telecomunicações, em empresas de grande escala, e trago comigo toda esta bagagem que se tem feito ao longo dos anos, em termos de resiliência de negócio, em termos de continuidade, em termos de cibersegurança
que é uma coisa que nas grandes empresas hoje em dia se pratica, e aliás, não é hoje em dia, isto já se faz há muitos, muitos, muitos anos, mas que com o advento da internet e do crescimento da internet se começou a transportar para as médias empresas, não é? Antigamente eram só havia uns vírus de computadores e hoje em dia nós estamos num universo muito mais complicado em que a segurança é de facto a nossa segurança digital é atacada diariamente. Muitas vezes nem temos consciência disso. Depois, aqui também, portanto, para nós, aqui na VCGL e para mim, aqui o tema da cibersegurança, o grande tema da cibersegurança é este, é a continuidade do negócio. Do que adianta ter uma sala cheia da melhor tecnologia, cheia dos melhores temas, cheia dos melhores softwares, mas quando depois, em termos de decisão, não está nada definido, eu garanto-vos que nada funciona. Portanto, a nossa ideia aqui é, sobretudo, tratar a cibersegurança como um tema de continuidade do negócio e tentar cada vez mais tirar aquele estigma que existe da cibersegurança ser um sistema, basicamente sistemas de informação. E, portanto, a nossa ideia aqui, também é sempre estarmos muito focados no que diz respeito à decisão e ao risco e não estarmos focados em ferramentas, ok? Portanto, não venho aqui vender ferramentas, não venho aqui vender nada a ninguém, não venho vender soluções milagrosas. O que me importa aqui é que, de facto, vocês tenham consciência que é importante decidirem e tomarem decisões e terem essas decisões acauteladas e planeadas e escritas, porque há de haver um dia que o software vai deixar de responder e somos nós, o gestor, que vai pôr, de facto, tomar as decisões e pôr a empresa em movimento. Em termos da VCGL, portanto, a VCGL nasceu com esta visão. Somos uma empresa que focamos em duas áreas, a cibersegurança e os temas de apoio à gestão, e esse não é um tema para aqui hoje. E mais uma vez, para nós, isto aqui, a cibersegurança não é um tema de bits e bytes, é um tema de negócio. Portanto, queremos continuar aqui na parte da continuidade operacional. E trabalhamos para garantir que as empresas não param, que as empresas dos nossos clientes não param e que, em caso de necessidade, toda a gente sabe o que é preciso fazer, quem é que tem que fazer, quando é que tem que fazer e quanto tempo é que podemos esperar até que o nosso negócio esteja novamente a funcionar. Ora, muito bem. Gostava aqui só de despedir aqui uma coisa, se não se importam. Ponham, só era, se, levantava, se podiam levantar aqui a mão e basicamente, só para eu ter uma ideia de quantos de vós é que nestes últimos tempos, neste último ano, por exemplo, no ano passado, teve aqui algum problema de cibersegurança, quantos é que foram atacados, quantos é que deixaram de, de, de trabalhar porque tiveram aqui um incidente. Tem aqui a Patrícia, ok, boa. Já é um número considerável aqui de pessoas com a mão. Muito bem. Ora, muito bem. Pronto, a cibersegurança, como eu vos disse, não é aqui, já não é um tema técnico, é um tema de continuidade, não é? Portanto, isto, até há pouco tempo tínhamos aqui a ideia de que o informático ia resolver tudo, não é? A verdade é que não é bem assim. Muitas das empresas não sequer têm departamento de informática e delegam isto em outros fornecedores. Mas a verdade é que a cibersegurança hoje é um pilar da gestão de risco das organizações, não é? Portanto, se o sistema cai, a informática pode tentá-lo pôr de pé, mas enquanto o sistema não volta a pé, é um negócio que fica suspenso. É a faturação que não se faz, é uma linha de produção que para, não é? É um website ou um webshop que está a trabalhar e que deixa de aceitar encomendas, ou mesmo que o webshop acaba e fica em baixo. Portanto, e basicamente existem aqui quatro pilares do impacto, não é? Do risco aqui da cibersegurança que têm a ver com a operação. Quer dizer, portanto, sem sistemas as máquinas param, não há logística, as equipas ficam improdutivas. A faturação, portanto, se não conseguimos emitir faturas ou processar pagamentos, quer dizer, o nosso fluxo de caixa desaparece muito rapidamente. Temos aqui depois um tema que é importantíssimo e cada vez mais importante e cada vez mais tido em conta, que tem a ver com a confiança dos nossos clientes e também não só a confiança dos nossos fornecedores, ok? Porque cada vez mais nós vivemos aqui num mundo em que estamos cada vez mais interligados, em que cada vez mais, eu não sei se é aqui o caso, por exemplo,
mas há situações em que há empresas em que já usam os sistemas dos fornecedores para encomendar material, por exemplo. E muitas das vezes já há interligações entre sistemas de fornecedores e sistemas de clientes, e muitas das vezes o que é que acontece? Em caso de ciberataque, todos esses sistemas ficam comprometidos, porque se conseguirem entrar no nosso sistema, através do nosso sistema, conseguem entrar ou no sistema dos clientes ou no sistema dos fornecedores. Não, mesmo que os clientes não havendo interligação, há sempre o caso da informação do cliente, não é? Acabar por ser exposta na internet e, portanto, isso depois acaba por ser ali um problema de falha de confiança que muitas vezes demorou anos a criar, não é? Pronto, e depois aqui a reputação, portanto, temos aqui vários casos que infelizmente que têm chegado ao nosso conhecimento, que são estes casos, é lógico que no caso, por exemplo, de empresas maiores são muito mais interessantes para a imprensa, não é? As pequenas empresas, felizmente, acabam por não ser tão muito expostas nos mídia, mas, por exemplo, quando uma Vodafone é atacada, como uma NOS é atacada, toda a gente sabe que foi atacada. Por exemplo, e no caso da Vodafone, em 2022, quando teve impactos bastante grandes, não é? Com impacto ao nível, inclusivamente, até nas comunicações de segurança. Ora, vamos mudar aqui, peço desculpa. Uh, Acho que já. Certo. Peço desculpa aqui com os slides. Ora, muito bem. Um, Onde é que os gestores já estão tão preparados e efetivamente não estão? Portanto, e isto é comum. Quando nós vamos a uma organização, há sempre um conjunto, e quando começamos a falar, há sempre um conjunto de respostas que vêm à conversa, e eles dizem: não, não, pá, já estamos protegidos, já temos aqui um antivírus, isto é o melhor que existe aqui no mercado, ou já temos aqui uma firewall toda XPTO de não sei quê. Ok, sim senhor, mas protegidos contra quê? Quando? É que a realidade nesta área da cibersegurança, o que estamos protegidos para ontem não significa que estamos protegidos para amanhã. Portanto, o estar protegido não é um estado estático, não é? O que chegava para ontem hoje é insuficiente e, portanto, temos que este estar protegido é sempre muito pouco uma coisa, é uma viração muito pouco sólida, não é? Depois há sempre aquela parte do temos uma equipa de informática, eles resolvem tudo. Epá, é verdade, eles resolvem tudo naquilo que diz respeito às máquinas, mas e depois em termos de continuidade, não é? Do negócio, como é que é? Eles garantem que a informática garante que a tecnologia funciona, mas e depois? É a gestão que decide se o negócio sobrevive ou não sobrevive, não é? São funções diferentes. Há decisões que tem que ser o negócio a decidir. Quando é que paramos, quando é que não paramos? É a gestão que toma essa decisão, não é? Depois há um outro também muito interessante que é temos backups. Muitas das vezes temos esta resposta: não, nós temos backups, se acontecer alguma coisa, estamos salvaguardados. Isto também é um tema muito interessante, mas é um tema também que é uma armadilha, porque o facto de ter backups e o que acontece na grande maioria das organizações é o quê? Efetivamente têm backups, mas nunca testaram os backups. Por exemplo, ninguém sabe se quanto tempo demora a repor um terabyte de dados ou 50 GB de dados. Ninguém faz ideia. Ninguém faz ideia se o backup que lá está, se está preparado para ser reposto ou não está para ser reposto. Tem vírus, não tem vírus, não é? Como é que se garante isso? E muitas das vezes, uma das coisas que acontece é eles têm backups, efetivamente o backup existe, mas depois está guardado dentro da rede da organização, dentro dos sistemas da organização. E hoje em dia, esta tecnologia de infecções e de ataques está tão maneira desenvolvida que uma das coisas que isto faz é basicamente varrer toda uma rede e ir à procura de um conjunto de informação que é cada vez mais vamos dizer, comum em termos de nomes de fecheiros, em nomes de tecnologias, em nomes de sítios onde possam estar guardados, que um dos alvos logo imediatos são estes backups. Portanto, se os backups estiverem dentro da nossa própria rede, é muito possível que depois de um ataque eles deixem de poder ser utilizados porque vão estar encriptados eventualmente também. E depois temos aqui o caso que é o nunca aconteceu. Pá, nunca aconteceu, somos muito pequeninos, não conheço ninguém que tenha acontecido, não somos interessantes e isto também é completamente errado. Porque se até há relativamente pouco tempo as empresas-alvo eram aquelas grandes empresas, os bancos,
A verdade é também que estas grandes organizações acabam por ter equipas maiores, um orçamento muito maior para, digamos assim, poderem combater este tipo de situações. Portanto, as empresas mais pequenas acabam por ser um alvo hoje em dia muito apetecível. Porquê? Porque para começar há muitas mais. E digamos que como a grande parte delas não tem, não tem departamento de informática, não tem um conjunto de boas práticas em funcionamento. As equipas de hacking, eu vou-lhe chamar equipas, eu não vou falar de hackers como pessoas, mas como equipas, e é assim que nós temos que os ver quase como organizações, e são organizações, sabem que é muito mais fácil atacar uma pequena e média empresa, por exemplo, e daí extrair algum benefício financeiro do que atacar uma empresa grande que vai lhes dar muito mais trabalho. Eventualmente a fama poderá ser mais uma questão de fama e projeção, mas a verdade é que em termos de impacto financeiro para eles vai ser muito melhor atacar, por exemplo, imaginem 100 empresas, 100 PMEs, do que atacar uma Vodafone. Ok? Quem diz uma Vodafone, desculpem se eu estou sempre a dizer Vodafone, mas a Vodafone acaba por ser. Eu tenho aqui uma ligação muito grande com a Vodafone, trabalhei lá durante muitos anos e, portanto, é sempre o nome de Vodafone que vem à cabeça, mas não é com isto, não quero dizer que a Vodafone esteja desprotegida, antes pelo contrário. Em termos de o que é que acontece quando há um incidente, eu não sei se quem teve aqui um incidente se vai rever nestes casos ou não, acredito que sim. Para quem nunca esteve envolvido num incidente, vou-vos deixar aqui um bocadinho o que é que acontece no momento certo. Portanto, aquilo não começa com confusão, nem com caos, nem com usos nem com sirenes, nem com usos a pescar, não é? Começa com alguma incerteza do que é que está ali a passar. Há uns comportamentos que estão a ser esquisitos, são coisas que nós nunca tínhamos visto a acontecer, são máquinas que começam a ficar lentas, o sistema começa a ficar lento, ninguém sabe se é a rede, se é a internet, há ali coisas muito, muito esquisitas, aparecem alguns erros no Windows. Portanto, e depois o que é que acontece aqui no meio disto tudo? Estas coisas muitas das vezes nós achamos que um incidente acontece de um dia para o outro, não é assim. Uh, por norma, e há aqui alguns estudos, valem o que valem, não é? Mas por norma, e aquilo que foi estudado e aquilo que se acha que se sabe é que, por exemplo, um ransomware demora mais ou menos um ano a acontecer. Se for um ransomware feito por uma equipa de hackers que de facto se interesse e saiba explorar bem as coisas, isto demora mais ou menos um ano, desde que é feito o primeiro contacto, desde que nós, por exemplo, clicamos num link errado, que abrimos uma aplicação que não devíamos, ou um fecheiro que não devíamos, que não sabíamos o que era, até ao momento em que o nosso sistema começa a parar e a ter problemas, acontece mais ou menos um ano. E durante esse ano vão acontecendo coisas no nosso sistema. E muitas das vezes essas coisas são ignoradas. Porquê? Porque lá está. Há empresas que não têm sistemas de informação e, portanto, não têm departamento de sistemas de informação e, portanto, não estão conscientes para este risco. Quando há os departamentos de sistemas de informação, o que acontece? Se formos ver logs, se formos analisar mensagens de erro, são às centenas todos os dias. Pronto. E no meio do ruído é normal que muitas das vezes há aqui um conjunto de sinais que sejam tratados como mais um erro, mais um alerta, mais uma coisa e não se dá a devida atenção. Depois temos aqui, nós achamos que isto é tudo temporário, não é? Portanto, não, isto deve ser temporário, vai passar, mas é aqui nestas pequenas coisas que se decidem se o prejuízo, por exemplo, para nós vai ser de 5 mil ou 500 mil. É o tempo que nós demoramos a decidir. Depois, temos aqui o tempo em que depois acaba a pessoa, as pessoas dizem, pá, isto hoje está impossível, ninguém trabalha, e é aqui que nós começamos a perceber que depois os atacantes estão a começar a ganhar terreno, os temas estão a parar e, portanto, começamos a ficar a perder o controle, a perder o controle aqui do nosso negócio e dos nossos sistemas. Quando acontece o incidente, temos de tomar decisões. Não é? E podemos tomar decisões que nos protegem ou que nos fragilizam. Não é?
E, portanto, basicamente, o que é que nós, quando começamos a ter problemas, o que é que nós fazemos? Pá, continuamos a trabalhar sem algum controle ou paramos a operação para limitar o risco? Isto é um dos grandes dilemas, não é? Suspeitamos de um ataque, desligamos tudo, paramos vendas ou arriscamos continuar e deixamos os vírus espalhar-se por toda a rede e por todas as máquinas. Portanto, se nós não tivermos isto bem definido, a hesitação pode destruir o negócio, não é? Porque nós achamos, pá, se calhar é só nesta máquina, é só esta máquina que parou, mas e se continuamos, rapidamente aquilo se pode propagar para as outras e, portanto, nós aí acabamos por parar tudo. É pior, não é? Outra coisa é esperar por ter a certeza. Está ali, pá, não, vamos ver o que é isto, vamos analisar, vamos ter aqui, vamos esperar aqui de um bocadinho para ter a certeza. E aqui nós temos de decidir, não é? Nós nunca vamos ter certeza quando estamos aqui no meio de um incidente. Nunca vamos conseguir ter 100% a certeza do que é que se passa, não é? E, portanto, nem sabemos quanto tempo é que vamos demorar até ter a 100% da certeza. E, portanto, é preciso ter aqui alguma coragem de tomar uma decisão crítica com apenas 30%, que seja, por exemplo. Ou esperar em vão que seja tarde demais, não é? Portanto, é aqui uma decisão. Quando acontece alguma coisa, como é que é? O que é que a gente faz? Esperamos para ter certezas ou, mesmo incertamente, mesmo sem alguma certeza, paramos? E depois, basicamente, aqui, proteger a reputação, não é? Decidir não comunicar o incidente. Ok, estamos a ser alvos de um ataque. Vamos já mandar uma comunicação aos nossos clientes e fornecedores ou não vamos? Ou vamos esperar que os sistemas estejam todos em cima, que esteja tudo bem e que não aconteceu nada? É que se nós mandarmos um e-mail agora imediatamente aos nossos clientes e fornecedores, eles eventualmente vão perceber. Se daqui a umas semanas eles perceberem que os dados deles estão na net e que foi por uma falha eventualmente nossa, vai ser muito mais complicado, não é? Pronto, e depois temos aqui os RGPDs e as regras do RGPD e da Comissão Nacional de Proteção de Dados, em que nós depois temos que fazer estas comunicações. Portanto, tudo isto tem que estar em cima da mesa. Nós temos 48 horas. Assim que suspeitarmos de um ataque, temos 48 horas, se a memória não me falha. Eu peço desculpa, mas eu retifico esta informação. Temos 48 horas para avisar a Comissão Nacional de Proteção de Dados para um potencial ataque e que haja alguma informação ahm, que possa ter vazado. Está bem? Pronto, para não termos aqui respostas no meio de um fogo, há aqui um conjunto de decisões que temos de tomar. E basicamente, estes 4 pontos são pontos fundamentais. E isto, lá está, é aqui que começa a entrar a gestão, não é a informática. Quem decide sem certezas. Portanto, nós temos de definir quem é a pessoa que tem o poder de vida ou de morte sobre os sistemas. Okay? Não pode ser um comitê de 10 pessoas. Tem de ter aqui alguém. Quem é a pessoa? Em caso de um incidente, quem é a pessoa? Quem é o nome? Onde é que está? Qual é o telefone dele? Não é? Quando ele vai de férias, quem é a pessoa que o substitui? Quanto tempo é que nós vamos esperar? Qual é o nosso limite de tolerância? São 30 minutos? São 2 horas? Nós temos de definir aqui uma linha vermelha para decidir. Se, por exemplo, o Departamento de Informática não resolver em X tempo, em 1 hora, em 10 minutos, em 15 minutos, em 20 minutos, o plano de crise avança automaticamente ou não? Então, temos de decidir isto para que haja um conjunto de ações que sejam tomadas sem discussões, sem ter que haver também depois, olha, ligar para um, ligar para o outro, olha, vai acontecer isto, não vai acontecer isto. Portanto, nós temos de ter um plano em que está tudo definido, quem é que faz o quê, quanto tempo é que se espera para a solução estar resolvida e, nesse caso, não está resolvido, que ações é que se tomam automaticamente e que as pessoas que as vão tomar estão empoderadas para o fazer. Uma outra coisa é o que é que vamos parar primeiro, não é? Portanto, se o vírus está a entrar, o que é que a gente desliga para salvar o resto? Se temos a certeza que é um vírus, o que é que nós vamos desligar? A faturação? Desligamos o e-mail? Desligamos a linha de produção? Portanto, nós temos de decidir o que é que vamos, quais são as áreas que podemos desligar e que têm que ser desligadas em primeiro lugar. E isto tem que ser uma decisão com cabeça fria. E para ser uma decisão com cabeça fria tem que estar escrita e tem que ser conhecida de toda a gente. Ok? Isto é um bocadinho como os barcos, né? E os submarinos têm aqueles compartimentos de tanques. Nós temos de saber o que é que selamos, que compartimento é que selamos para que o navio não afunde. E depois temos aquilo que nunca pode falhar.
que é o coração da nossa empresa, que tem que bater mesmo que o resto esteja tudo morto ou em coma. E, portanto, nós temos que saber o que é vital e temos que investir aí nessa parte para proteger essa parte, porque é ela que efetivamente faz falta. Né? Portanto, nós temos que criar o maior número de camadas possíveis de dificuldade a estas organizações criminosas, não é? Portanto, e nós temos que, no fundo, fazer essa proteção, proteger aquilo que é crítico. É um bocadinho como o nosso corpo, não é? Portanto, se vocês repararem, quando nós começamos a entrar em hipotermia, é o nosso coração, todo o sangue foge para o coração para o quê? Para proteger e para o cérebro, não é? Para manterem aqui alguma esperança de vida do nosso organismo. E, portanto, nós nas organizações temos que fazer uma coisa, que é o que é que faz esta empresa trabalhar, e é aqui que nós temos que meter todo a nossa capacidade. E, portanto, e tudo essas coisas têm que estar escritas. Porquê? Porque quando acontece alguma coisa, isto não é para ser discutido às 3 da manhã, não é? Não vamos agora aqui criar aqui um fórum às 3 da manhã porque, meu Deus, estamos atacados, os temas estão desligados e ninguém sabe muito bem o que é que temos que fazer. Portanto, isto tudo, estas coisas que nós estivemos aqui a falar, têm que estar escritas num papel ou num procedimento e tem que estar guardada e tem que ser acessível. E convém que não seja digital, porque se for digital e se nós formos comprometidos, não é? Hum, vamos ficar sem esta documentação também. Portanto, é importante que estes documentos estejam aqui escritos para que toda a gente saiba o que é que tem que fazer. E que seja do conhecimento, quer dos gestores, quer dos operadores, quer dos chefes de linha, quer do departamento de IT, todas as pessoas que estejam envolvidas têm que estar a par daquilo que se escreve. Ok? Trago-vos aqui um tema da IA. E trago-vos aqui este tema porquê? Porque está na moda. Hoje em dia toda a gente fala em IA, toda a gente fala em agentes, toda a gente fala em bots, em automação. Portanto, a IA está aí para muita coisa boa, mas infelizmente também está para muita coisa má. Não sei se vocês têm consciência, mas já existem um conjunto de ferramentas de IA que já ajudam a programar, já ajudam a criar apresentações, já ajudam a fazer inclusivamente podcasts. Portanto, há um conjunto de ferramentas que ajudam a fazer tudo. E infelizmente também há IA que ajuda pessoas que sem qualquer preparação, sem qualquer capacidade técnica, a fazerem ataques, a ciberataques. Portanto, o que é que isto vai fazer? Vai tornar os ataques mais rápidos. Portanto, antigamente, fazer um ataque a uma organização era um processo complicado, era um processo que requeria estudo, era tentar perceber o que é que eles têm, o que é que eles fazem, o que é que eles são, onde é que eles estão, quem são as pessoas daquela organização. Mas hoje em dia, com a IA, a gente consegue fazer um conjunto de agentes que identifica, por exemplo, vai ao LinkedIn, vai tentar perceber quem são as pessoas que trabalham naquela organização, vai tentar chegar a elas, vai tentar perceber os e-mails, vão criar e-mails de phishing para que eles criem de alguma maneira ali a tentação de clicar num link que depois acaba por peço desculpa, acaba por instalar aqui um vírus, não é? Cada vez mais, por exemplo, estes e-mails são escritos com IA e, portanto, antigamente aparecia lá o famoso e-mail do príncipe da Nigéria, não é? Que tinha deixado não sei quantos milhões para nós, ou vinham uns e-mails muito mal escritos numa língua que nós não conhecíamos, ou vinham muitos em brasileiro. E hoje em dia, com a IA, é possível fazer e-mails em português perfeito. Ok? Por exemplo, há aqui um ponto importante, não é? Que hoje em dia, inclusivamente, eu acho que vocês já receberam chamadas, quer no WhatsApp, mensagens no WhatsApp, ou muitas vezes chamadas por telefone, em que alguém já está a tentar falar com que vocês façam ou respondam a perguntas, não é? E, portanto, isto está a ser tudo potenciado pela IA. E nós, a IA de facto é uma coisa fantástica, mas que acaba por também ser usada para coisas menos boas. Portanto, isto faz lá mais uma vez que qualquer pessoa que queira
ser um atacante, ser qualquer pessoa ou organização, mesmo sem conhecimentos de informática, acabem por poder gerar código malicioso. E isto significa o quê? Significa que o número de ataques e de atacantes explodiu, está a explodir, e portanto isto faz com que também a nossa superfície de ataque seja cada vez maior. Portanto, há muito mais probabilidade de erro humano. Já é muito difícil para as pessoas hoje em dia de perceberem onde é que é um e-mail de phishing do que é que não é, e é cada vez mais difícil para as pessoas fazer estas detecções. Não podemos culpar as pessoas, nós somos sempre o elo mais fraco da cadeia, não podemos culpar as pessoas, temos é criar aqui sistemas, tendo que estes sistemas não são por si não são sistemas técnicos, digamos assim, são também depois toda a parte de processos, sistemas que nos ajudem aqui a blindar um bocadinho a nossa organização e aqueles sistemas que são críticos para nós. Eu digo uma coisa muito engraçada, que pelo menos eu acho graça, peço desculpa, que não sei se vocês se lembram, se têm miúdos que agora têm 20 e tal anos. Na altura, há uns anos atrás, havia o filme do Shrek, não é? E há uma expressão em que o Shrek diz ao burro que os ogros têm camadas. E a cibersegurança é isso também, são camadas. E portanto, nós, quanto mais camadas tivermos, melhor. E muitas das vezes não são as camadas técnicas, são aquilo que permite às pessoas falarem, organizarem-se e porem, no fundo, a empresa de pé e garantir a continuidade do negócio quando assim é necessário. Vou-vos passar agora aqui um conjunto de pontos que a tal checklist que vocês podem pôr a funcionar hoje e devem-no fazer. Não há aqui nada que seja muito técnico. São coisas que basicamente está ao alcance de todos nós aqui nesta organização, neste webinar e que muito facilmente pode ser implementado. Portanto, uma das coisas aqui importantíssimas é a garantia da integridade dos dados físicos. Isto é o quê? É garantir que temos cópias, temos backups dos nossos dados mais importantes. Garantir que os dados não estão corrompidos, que não foram alterados, que estão disponíveis e que alguém sabe onde é que eles estão, como é que eles se instalam, como é que eles se recuperam. Isto é importantíssimo. Nós não podemos ter um backup e depois não saber como é que esse backup se instala. Portanto, toda essa informação, independentemente de estar num parceiro vosso que vos faça essa gestão, isto tem que estar escrito. Quais são os procedimentos para repor um backup no meu sistema? Como é que se faz? Quem é que faz? E depois, quanto tempo é que isto faz? Ok? Portanto, nós temos que ter aqui um tempo que é o tempo de recuperação, não é? O Recovery Time Objective, que é o tempo de recuperação, e isto tem que ser validado por vós também, ok? Porquê? Porque nós temos que saber quanto tempo é que nós aguentamos, porque o IT pode dizer assim, a gente recupera isto em 48 horas, mas o negócio não aguenta 48 horas. E, portanto, nós temos que saber, dizemos assim, olha, o que é preciso para recuperar é isto, tem que ser feito e isto tem que ser feito em X tempo. Portanto, e o IT vai ter que trabalhar dentro do prazo do negócio e nós não podemos trabalhar dentro do prazo do IT. E como é que isto se faz? Faz com uma coisa que se faz todos os anos nas organizações, naqueles escritórios, nos escritórios com mais pessoas, faz com alguma frequência, que são, por exemplo, os simulacros de incêndio, não é? Nós, nas organizações fazemos simulacros de incêndio, porque é que não fazemos um simulacro de um problema de cibersegurança? Porque é que não fazemos um dia um simulacro em que, por exemplo, as nossas instalações ficaram alagadas, por exemplo, que infelizmente é uma situação que estamos a assistir agora, e que vamos ter que mudar de instalações e vamos ter que pôr os sistemas a trabalhar. Porquê que não fazemos isto? Não é? Portanto, e isto vai fazer o quê? Estes simulacros vão fazer com que se pratiquem todos estes processos de recuperação, todas estas tomadas de decisão e, portanto, quanto mais a prática faz a perfeição. Não é? Portanto, quanto mais praticarmos, melhor para todos nós. Portanto, depois temos aqui um plano de continuidade em modo degradado, portanto, o Business Continuity Plan, que é se a rede cair, como é que vamos funcionar, não é?
Se não tivermos um sistema, como é que vamos continuar a servir os nossos clientes? Se não tivermos uma faturação, como é que é? Paramos a operação, como é que nós vamos dar seguimento aos pedidos dos nossos clientes? Se porventura não tivermos luz, se porventura tivermos que mudar de instalações, portanto, isto deve estar escrito num plano de continuidade. E depois vamos ter que ter consciência que nós não vamos conseguir salvar tudo, não é? Ao mesmo tempo. E portanto, o que temos de definir é, ok, o que é que tem que estar a funcionar, por exemplo, nas primeiras 4 horas para que a empresa não colapse? Ok? Temos de definir o nosso kit de sobrevivência operacional. O que é que tem que ser feito? Quais são os sistemas? Quais são os primeiros sistemas a trabalhar? É o e-mail? É o ERP? É a linha de produção? O que é que tem que trabalhar primeiro? Ok? Portanto, isto também tem que estar escrito. E há aqui uma coisa muito importante que grande parte das pessoas nunca pensou nisto, que é o custo por hora de paragem. Ok? Portanto, é importante nós sabermos quanto é que nos custa estar parado 1 hora. Ok? Porquê? Porque se não soubermos quanto é que custa estar parado 1 hora, não se consegue decidir quanto investir em segurança, não é? Portanto, nós temos de ter consciência de quanto é que nos custa 1 hora de trabalho parados, para depois dizer assim, se 1 hora me custa isto, então nós temos que evitar e, portanto, temos que fazer um investimento de X ou Y ou Z, ou podemos investir isto, não é? Para fazer isto. Se nós não sabemos quanto é que nos custa estar parados, temos aqui algum problema. Portanto, mais uma vez, aqui este slide é gestão. Vocês vejam, não falámos aqui de nada técnico, com exceção aqui dos backups, mas aqui em termos de backups temos a garantia de que eles existem, não é? E, portanto, não há aqui nada que seja técnico. Depois, mais aqui uma lista de pontinhos, portanto, eles também não são muitos, que é a matriz de autoridade em crise, ou seja, quem toma decisões e sobre o quê. Portanto, isto tem que estar escrito e tem que estar publicado e tem que estar num sítio visível. Quem faz o quê, quem decide o quê. Não queremos que haja aqui, queremos uma linha de comando, não queremos que as pessoas estejam a perguntar umas às outras quem faz, quem não faz, se posso fazer, se não posso fazer. Está escrito, toda a gente sabe o que é que tem que fazer e toda a gente sabe até que ponto é que a sua capacidade de decisão pode chegar. Quais são os limites da sua tomada de decisão? Até que ponto é que pode estar? Depois, uma coisa que também falha muitas vezes, que são os contactos críticos. Nós no plano de incêndio temos lá o número de telefone dos bombeiros e da proteção civil. Então, e porquê é que nós não temos escrito e publicado quem é o nosso fornecedor de sistemas de informação? Ou quem é a pessoa, ou as pessoas, ou o número de suporte, por exemplo, do Departamento de Informática, do nosso advogado, das seguradoras, por exemplo, quem é o nosso contacto numa seguradora, quem é o nosso agente de seguros, porque nós vamos precisar também dos seguros, não é? Quem são as autoridades? Vamos chamar a Polícia Judiciária, chamamos a PSP, porque há situações que vamos ter que o fazer, vamos ter que chamar vamos ter que informar a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Estes contactos têm que estar escritos e que têm que estar disponíveis. Porquê? Porque se não conseguirem aceder, por exemplo, ao mail, como é que ligam? Como é que mandam e-mails? Como é que sabem, não é? Portanto, isto tem que estar tudo fora dos sistemas. Pronto. E depois tem a ver aqui com a limite da tolerância ao risco. Não é? Portanto, até onde é que nós aceitamos perder? Qual é a nossa capacidade de perda? E, portanto, decidir até o que é que podemos perder ajuda, por exemplo, o IT a saber o que é que deve parar, tentar arranjar e passar um plano de emergência. Não é? Se nós não conseguimos repor um backup, o que é que conseguimos perder esse backup? Vivemos bem sem faturas, vivemos bem sem contactos, portanto, vivemos bem sem. É isso que nós temos que definir. O que é que nós estamos dispostos a abdicar e a perder. Depois, há aqui uma outra coisa que não se faz, que tem a ver com a cultura do reporte imediato e a literacia do risco. Muitas vezes as pessoas veem assim um e-mail meio tonto que até aquilo cheira um mail de phishing e muitas vezes mandam para os amigos porque acham graça e não se reporta. As pessoas, quando recebem e-mails esquisitos, de endereços esquisitos, não reportam, basicamente, ou apagam ou não respondem, mas não dizem assim: olha, eu hoje recebi este e-mail, ou recebi X e-mails, ou estou a notar que cada vez estou a receber mais e-mails e este reporte não se faz. E isto temos que permitir que as pessoas, temos que criar uma cultura onde ninguém tenha medo de dizer: opa, vi qualquer coisa estranha, ou cliquei num link que não devia.
ok? Porque muitas vezes as pessoas clicam nos links, aquilo não acontece nada, bah, e segue-se em frente. Mas a verdade é que isto tem que ser reportado, porque o silêncio, neste caso, é o melhor amigo aqui destas equipas de cibercriminosos. Pronto. E depois, aqui o último ponto, é um ponto importante, que é a vossa segurança também depende da segurança dos vossos fornecedores. Vocês têm que saber se eles cumprem efetivamente o que prometem na área da cibersegurança. E isto tem a ver com o quê? Tem a ver com muitas das vezes nós usamos aplicações e que não questionamos e usamos e estamos a usar aquilo diariamente, mas nós nunca questionamos até que ponto é que as aplicações dos nossos fornecedores são seguras, até que ponto é que os nossos dados estão protegidos. Não é? E, portanto, uma das coisas que nós devíamos começar a exigir aos nossos fornecedores é, epá, até que ponto é que os meus dados estão protegidos? Quais são as tuas medidas de segurança? Porque é que o teu sistema não suporta um fator de autenticação, multifator de autenticação? Não é? Se acontecer, como é que eu sei que os meus dados não podem vazar? Pronto, e isto nós também devemos começar a questionar os nossos fornecedores sobre isso, porque eu acredito que mais dia menos dia os nossos clientes o vão fazer. E depois, também temos aqui a parte do seguro. Hoje em dia já existem seguros que cobrem situações de impactos de cibersegurança, mas só paga se vocês provarem que efetivamente já existe um mínimo de governação feito. Ou seja, aquilo que nós temos estado aqui a falar nesta sessão, se vocês não tiverem feito, se não existir, muito provavelmente os seguros vão lavar as mãos da responsabilidade e não vão fazer qualquer pagamento. Portanto, basicamente aqui ponto importante é que a cibersegurança é feita de pessoas. E nunca se esqueçam que nós somos o elo mais fraco na cadeia. Ok? É muito mais fácil enganar um ser humano a clicar onde não deve do que uma máquina. A máquina corre algoritmos. Está bem? E agora aqui para terminar, deixo-vos aqui uma pergunta. Que é, imaginem que amanhã às 9 da manhã chegam ao escritório e um sistema crítico vosso está indisponível. Que, por exemplo, a faturação está parada. Os vossos gestores de conta não param de tocar, os clientes pá, não conseguem fazer nada. Quem é que decide? O que é mais importante? Com base em critérios é que vocês vão decidir. Se tiverem uma resposta para isto, pá, bom, é bom, dou-vos os parabéns, significam que estão no bom caminho, que já fizeram aqui este percurso. Se não, está na altura de pensar de facto em agarrar nestas checklists e implementá-las. Porque o vosso maior risco não é na tecnologia, não é nos vírus, não é nos atacantes, é na ausência de gestão, na ausência de decisão prévia. Também quando acontece o problema depois, acabamos por não se conseguir responder. Pronto, estou aqui aberto a dúvidas, espero que não se tenham assustado, não foi minha ideia assustar ninguém. E agora estou aqui disponível para responder aqui às vossas perguntas, caso as tenham. Vou abrir aqui o chat. Vou abrir aqui o chat. Temos sim, aqui o Carlos. Aqui temos aqui a falar, sim senhor, dos impactos legais do RGPD, sim senhor. E são, sim, 72 horas de notificação do incidente. Sim, Susana. A Susana levantou aqui a mão. Se puder escrever aqui, puderem escrever as vossas perguntas, eu não vos consigo passar aqui o microfone. Não sei se a Inês consegue abrir o microfone. Se não, se puderem aqui responder, se puderem escrever um, aqui no chat, eu agradeço. Está aqui o António Soares a perguntar: reportar a quem? Interno às autoridades? Bom, depende da situação que esteja a acontecer. Não é? Se eu estou a começar, por exemplo, a receber muitos e-mails que eu percebo que são mails de alguém a tentar fazer-me clicar em alguma coisa, eu devo reportar internamente. E isto nós temos que definir também a quem reportar. Né? Se vocês tiverem um departamento de IT, eu acho que é essa pessoa. Se não, alguém que esteja aqui, no fundo, a agrupar toda esta informação e partilhar depois com o vosso parceiro. Há aqui uma coisa que é importante. Vocês não se esqueçam que esta coisa destes ataques, eles andam sempre a tentar fazer com que nós
ahm, com que nós vamos cair, não é? Portanto, se vocês começam a ver que há muitos e-mails de phishing a chegar a vocês, significa que alguém está a fazer tentar com que vocês caiam na rede. Está bem? E é preciso cuidar, é preciso notificar isto, notificar os colegas, ok? Vamos lá ver, o RGPD tem a ver com dados de clientes, certo? Portanto, hoje em dia, todos nós temos dados de clientes, sobretudo no sistema de faturação, não é? Portanto, vocês têm lá a morada, nome do cliente, contactos do cliente, contribuinte do cliente, isso já são dados considerados sensíveis QB para serem reportados, está bem? Aqui eu espero ter respondido aqui à Carla. O Renato Homem, um aspecto prático para controle das situações de forma preventiva, de verdade que 70%, 90% tem componente humana e social. Isto não envolve muita gestão interna, comunicação e situação? Sim. Não há bem números sobre isto, Renato. Os números, isto nunca consegue fazer. Os estudos valem o que valem. Mas sim, neste momento, os números que o Renato aponta, de 70% a 90%, estimam-se que sim, que tenham aqui uma componente social humana bastante grande. Até porque os e-mails de phishing acabam por ser a primeira porta de entrada na nossa organização. Lá está. Porque é aquilo que eu dizia há pouco. Uma empresa grande, um Facebook, uma nós, eles, o que é que acontece aqui? Eles basicamente têm os seus IPs fixos, toda a gente sabe quem eles são, e nós, por exemplo, uma PME, usamos a internet do nosso fornecedor. Não sei se alguns de vós têm fibra óptica com IP fixo, por exemplo, mas a grande maioria de nós, 90% de nós, se calhar, usa um IP que está sempre a mudar e muda constantemente, e é muito difícil entrarem nas nossas redes. Porquê? Porque a porta de entrada muda, está sempre a mudar de sítio, não é? Portanto, o que é que se tenta fazer aqui? Tenta-se fazer com que alguém cometa o erro de clicar num ponto errado e permitir a entrada de um agente, vamos chamar-lhe assim, um software, que o que é que ele vai fazer? Vai comunicar com essas organizações e dizer assim, olha, entrei, estou nesta empresa e agora vou estar aqui à escuta. Há aqui muitos tipos de agentes. Há os agentes que estão à escuta, que se autopropagam. Há outros que basicamente, os mais básicos, que basicamente começam no fundo a encriptar aquela máquina e depois passam para as outras. Pronto, há aqui muitas estratégias, mas basicamente começa na grande maioria das vezes com um clique errado. Como é que isto se resolve? Resolve-se muito sim com gestão interna, comunicação e sensibilização, com formação das pessoas. Se nós todos os anos damos, por exemplo, formação somos obrigados a ter formação para os nossos empregados, porque é que vamos dar higiene e segurança no trabalho? Que é uma coisa que eu vejo muitas vezes a acontecer. Porque é que não vamos fazer aqui um curso de cibersegurança, um curso de identificação de, por exemplo, de e-mails de phishing? Por exemplo, a Google tem uma ferramenta, só que infelizmente está em inglês. Eles têm uma ferramenta de treino com uma maria de e-mails e que nós podemos chegar lá e dizer assim, este e-mail é verdadeiro ou é falso? Eles fazem a pergunta. E nós avaliamos se é verdadeiro ou se é falso. E depois eles dizem porque é que é verdadeiro ou porque é que é falso. Ou seja, é um mail de phishing ou não é um mail de phishing. E, portanto, isto é importante para as pessoas começarem a ficar sensibilizadas, até porque cada vez mais, lá está, com e-mails escritos pela IA, é muito fácil cair e clicar num link errado. Eu tive esta há coisa há 2 semanas. Tive aqui alguém que me ligou muito aflita que tinha recebido um e-mail. É uma empresa que trabalha com material para escritório. E alguém lhe tinha mandado um e-mail em que dizia e a lista da encomenda está neste link. E a pessoa carregou, e às tantas que carregou, passado 2 ou 3 minutos, começou a ver o rato a mexer e coisas do género. Portanto, alguém tinha instalado uma aplicação de controle remoto na máquina. E ela agarrou, o que é que fez? Desligou aquilo da internet e fez muito bem. E depois deu uma liga dela e andámos ali a varrer, a tentar perceber o que é que tinha acontecido. Portanto, mas lá está, ela não conseguiu perceber, no meio da carga de trabalho que tem, se aquilo era um mail de phishing, se não era. Portanto, isto passa muito para a formação e pelo alerta constante das pessoas. É lógico que há aqui um ponto que é decidir até onde é que começa a paranoia e onde é que acaba a paranoia, né? E onde é que até conseguimos viver. Mas nós, de facto, aqui é um tema que temos que, de facto, prestar atenção e formar as pessoas e pedir-lhes atenção. E uma das regras é pá, parar um bocadinho quando a caixa de correio está muito extensa, quando estamos no final do mês, é parar um bocadinho e não responder automaticamente a tudo, porque senão muitas das vezes acabamos por clicar no mail errado.
tentar aqui mais perguntas. Portanto, eu tinha aqui do Renato, espero ter respondido, Renato. A Cláudia Almeida fala a questão recente do NIS 2. Como sabemos que as empresas são obrigadas a cumprir? Bom, nem todas são obrigadas a cumprir o NIS 2. As empresas que são obrigadas a cumprir o NIS 2 são as empresas que estejam num conjunto de setores da economia considerados críticos. São eles infraestruturas, hospitais, água e saneamento, portanto, estradas e um conjunto de outras que estejam identificados no decreto-lei. Este decreto-lei, a transposição da NIS 2 para a nossa legislação atrasou, só o ano passado, em outubro, é que foi aprovada. E eu confesso que ainda não fui à procura para saber se ela já tinha sido transcrita e se as áreas que são abrangidas pela NIS 2, quais são elas. Okay? A área da saúde é de certeza absoluta. Agora resta saber o quê? São hospitais, são clínicas médicas, é a clínica do dentista, ou são também fornecedores desses materiais, por exemplo. Portanto, e isto nós temos que ver no decreto de lei, porque é aí que depois isto se vai detalhar. Agora, há aqui uma coisa que é certa. O Estado, por inerência, é NIS 2. Ok? E o que é que eles podem fazer? Por exemplo, para empresas que trabalhem em concursos e em projetos para o Estado, eles podem exigir que os seus fornecedores também sejam NIS 2. Imaginem que vocês estão a trabalhar no Estado, o Estado diz assim, pá, não, vocês têm que ser NIS 2, portanto vocês têm que ter essa certificação NIS 2, e essa NIS 2 é muito em cima da cibersegurança e sobretudo daquilo que nós temos aqui a falar na parte dos procedimentos, está bem? E depois, como é que vocês podem obrigar também os vossos fornecedores a serem NIS 2, ok? Porque isto depois repercute-se por toda a cadeia de valor, está bem? Portanto, eu posso tentar ir agora ler o decreto-lei, não sei se já foi efetivamente decidido todas as áreas, mas são, para já, aquilo que é considerado, aquilo que eles consideram os sistemas críticos, áreas críticas da economia. Pronto. Pergunta aqui a Carla Gonçalves. Ao caímos na rede, quais as exigências que o pirata informático atualmente faz? Quais os riscos para a empresa? Bom, há situações em que basicamente os sistemas são bloqueados e há outras situações em que o que vai acontecer, o pirata, os nossos ecrãs vão ficar encriptados ou vão começar a nossa aplicação, por exemplo, não abre e o que acontece é que depois, dependendo do vírus ou do ransomware que lá esteja, aparecem os fecheiros de texto que nós clicamos e depois aquilo aparece uma mensagem a dizer, olha, o vosso sistema está encriptado, para desencriptar tem que pagar X bitcoins para uma carteira digital. Porque basicamente é isto que eles fazem. Pronto, quais são os riscos? Os riscos aqui há o risco de não pagarem e o risco de pagarem. Está bem? Eu tenho aqui situações de clientes que já pagaram e quando se paga é-lhes dado o algoritmo para desencriptar, o código, a password para desencriptar estas coisas. Mas há aqui um risco de que, vamos lá ver uma coisa, isto não são propriamente pessoas, bom, eu espero que não, que vão à igreja todos os domingos, não é? Não são pessoas de palavra. Quer dizer, se eles entram ali nas nossas máquinas e encriptam nas máquinas, quem é que nos garante que não vão fazer outra vez amanhã? Até porque já sabem que conseguiram lá entrar. Portanto, se sabem que entraram uma vez, podem voltar a tentar outra vez. E quem é que nos garante que limparam tudo e que não deixaram lá nada para que daqui, imaginem, a 8 meses acontecer a mesma coisa. Tá? E há o risco de não pagarmos. Eu tenho um cliente que não pagou. Decidiu não pagar. Foi-lhe pedido um resgate de 170 mil euros, ele optou por não pagar. O que é que se fez? Ele tinha o sistema dele de faturação, o RP era um Primavera, e basicamente reinstalámos o Primavera, criámos uma série nova para ele faturar e ele ainda está há coisa de 3 meses a meter faturas e fazer ordens de compra, ordens de venda para que as coisas fiquem mais ou menos todas iguais. Foi a opção. Os backups estavam todos na máquina no servidor, no Primavera corria, ninguém os tirou de lá e ficou tudo encriptado. Portanto, estes são os riscos para a empresa. Portanto, há o risco de pagarmos e há o risco de não pagarmos. E ambos não são bons. Se porventura nós já tivermos montado tudo aquilo que nós estivemos aqui a falar, se tivermos bons backups,
Se soubermos o que é preciso fazer para repor os backups e que esteja tudo a funcionar, eventualmente não perdemos, não há risco nenhum em não pagar. Está bem? O que é que nós temos que fazer? Temos é que salvaguardar-nos, tentar perceber o que é que aconteceu para que não volte a acontecer. Está bem? Mas atenção, isto da cibersegurança é um bocadinho como a vacina da gripe. Né? Todos os anos nós tomamos a vacina. Bom, nós, algumas pessoas, ou aquelas vacinas para algumas doenças, nós não nos podemos esquecer que nós tomamos a vacina para evitar que os impactos da doença sejam de facto muito, muito, muito fortes. E, portanto, a cibersegurança é isto. Isto não significa que nós não apanhemos a doença. A ideia disto é mitigar os impactos que, 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 dos impactos destes vírus e destas coisas. Partilho, sim senhora, com todo o gosto. Eu depois partilho a Inês e a Inês partilha convosco. Temos aqui, Carla, a empresa que contrata um serviço externo de TI. Que requisitos deve fazer ao seu fornecedor? Todos já estão treinados neste assunto. Bom, este assunto da cibersegurança é cada vez mais um tema muito complexo, porque se até há pouco tempo só se havia vírus e antivírus e essas coisas, cada vez mais isto começou a ganhar aqui uns tentáculos muito grandes. E isto já começa a ter muita abrangência, porque já mexe ao nível da rede e inclusivamente mexe a nível pessoal, né? Portanto, já existe aqui uma parte de psicologia nestes ataques, sobretudo muita psicologia. Aqui para responder aqui, e aqui o colega foi o Renato, se a memória não me falha, falámos aqui um bocadinho daqueles 70 a 90% e isto é psicologia, né? Portanto, estão todos treinados? Não, nem toda a gente está treinada ainda. São áreas, é uma área com alguma complexidade, nem todos os fornecedores estão treinados. Também isto requer aprendizagem constante. Aprendizagem constante. Isto não é chegar à vossa empresa e instalar um antivírus, porque lá está aquilo que eu disse inicialmente: a proteção para hoje não é a proteção para amanhã. Não é? Portanto, é preciso estar sempre a fazer um acompanhamento. A ideia daqui, para mim, muito melhor do que ter um bom antivírus e ter uma boa firewall, é termos tudo, os pontos daquela checklist implementados e a funcionar. Porque sabemos que, de facto, se houver alguma coisa, fantástico. A nossa proteção é processual, está lá e nós vamos conseguir repor as coisas a funcionar. Claro que se tivermos uma boa firewall, se tivermos uma boa solução de cibersegurança, ajuda muito, não é? Porque naquela parte da proteção daquilo que é o nosso motor, o nosso coração, ajuda muito e portanto, é isso que nós temos que procurar. Em termos de requisitos, epá, os requisitos são sobretudo, não quero estar aqui a puxar a brasa à sardinha, mas são pessoas, é uma empresa que se preocupa efetivamente também com a parte do processo. Não é só instalar software, é a parte do processo. Eu posso instalar um antivírus, podemos instalar isto tudo, mas se não tivermos depois aquilo que está escrito, por exemplo, pá, e então eles conseguiram entrar na mesma, porque todos vocês reparem, aqui um exemplo, que é a Microsoft todo de vez em quando lança aqueles upgrades, não é? E vocês vão ver que muitos desses upgrades são para de segurança, para resolver problemas e muitas vezes upgrades de segurança. Porquê? Porque esta gente está sempre a tentar encontrar uma falha em alguma coisa para entrar. E não é só no Windows, também procuram entrar nos antivírus mais conhecidos, nas firewalls mais conhecidas. Portanto, eles estão sempre a tentar entrar e descobrir uma porta para entrar. Portanto, se nós não tivermos a parte processual, eles vão, se não tivermos a parte técnica, eles vão entrar de certeza absoluta. Portanto, aqui isto da cibersegurança e da continuidade do negócio é um triângulo e que tem três vértices. Um deles é a parte técnica, firewall, software, tudo. E depois tem aqui outra parte, que é a parte processual, é aquela que nós estivemos aqui a falar muito, e tem uma parte que é a parte da componente humana, que é a parte da formação, da sensibilização, de criarmos canais de comunicação entre as pessoas. Ok? Aqui outra pergunta da Carla. Uma empresa que recebe frequentemente e-mails de phishing semelhantes ao que referiu e clicar no link, o que deve fazer para evitar e continuar a receber? Não, não podemos fazer nada. Não há, há algumas soluções que já existem no mercado. Por exemplo, se for um e-mail muito que seja o chamado e-mail chapa 5, em que é igual para toda a gente, o que muda no fundo é o destinatário. Há soluções que o que fazem é quando eu, por exemplo, no meu computador identifico aquele e-mail como phishing,
E também já há um conjunto de algoritmos de IA, porque a IA, como eu falei há bocadinho, existe para o mal, mas também existe para o bem, que é, já existem muitos algoritmos de IA que tentam identificar ali muita coisa e muitos padrões, e há muitos sistemas que já usam IA para detectar, atenção, isto é uma possível fraude, mas atenção, é uma possível, pois nós temos que ir lá confirmar se é efetivamente, se não é. Uh, mas, por exemplo, há soluções que o que fazem é, quando recebem um e-mail de phishing, e eu digo assim, olha, este e-mail é de phishing, o que essa solução faz é propaga por toda a rede de clientes e diz assim, atenção, se receberes um e-mail deste género, vais ao servidor e apagas. Portanto, vais ao servidor aquela solução, também. Isso existe, mas atenção, é inteligência artificial, basta mudar ali um conjunto de letras, a maneira como se escreve, o tom como se escreve, o assunto, para que eventualmente o algoritmo já possa não conseguir encontrar. Está bem? Firewall não existe, existem softwares que já fazem isso. Bom, a Fortinet, aliás, grande parte das firewalls já também têm algumas destas ferramentas, mas lá está, são falíveis, não são 100% seguras, está bem? Foi aqui um exemplo. As vacinas impedem de facto a propagação da doença, não é? Mas não impedem que a gente a tenha. Todas estas questões são obrigatórias, certo? Mas deveriam ser implementadas para a proteção da empresa. Elas não são obrigatórias, não há aqui nada que seja obrigatório. São apenas sugestões para de facto implementarmos para a proteção da empresa. Ok? Qual é o tempo razoável para a recuperação dos backups para teste? Depende da vossa organização, Susana. Depende do tamanho dos vossos backups, depende dos sistemas que vocês estejam a usar. Ahm, Depende, por exemplo, de há quantos anos vocês tenham o vosso sistema em funcionamento, por exemplo, sei lá, o vosso ERP. Mas lá está, há também ali um conjunto de dados que é importante, até que ponto é que nós podemos perder informação, está bem? Mas isso depende de organização para organização. Tem que ser vocês a fazer essa avaliação, qual é o máximo tempo possível para fazer a recuperação. Isso não há um tempo chapa 5, cada organização tem tempos diferentes. Hum, Sem ser na rede da organização, pergunta à Susana onde devem estar os backups. Por exemplo, hoje em dia, numa cloud, ok? Existem várias clouds disponíveis. A ideia disto é de facto tirarem da organização, não ponham dentro do OneDrive, por exemplo, nem do Google Drive, porque se vocês conseguem, através do computador, aceder a esses pontos, os vírus também o conseguem fazer. Escolham outros servidores. Há softwares para fazer backup que só se ligam à nossa rede e ao destino quando estão a fazer esse backup. Depois disso acontecer, eles desligam-se e, portanto, a não ser que um vírus entre numa altura em que o backup esteja a acontecer, isso é lógico que pá, há um nível de probabilidade sempre acima da mesa, mas o que acontece, essas ferramentas o que fazem é, numa determinada altura, fazem backup, ligam-se, desligam-se e a ligação com o IP destino desaparece e, portanto, ali cria-se ali uma camada de proteção. Portanto, na minha opinião, sempre fora da rede e hoje em dia usar o recurso da cloud. Podem, por exemplo, usar, se vocês tiverem uma empresa e tiverem diferentes equipamentos em diferentes escritórios que não estejam ligados entre si, por exemplo, pode ser. Para empresas mais pequeninas, por exemplo, porque não ter um NAS em casa, um backup, um servidor de backup, mas eu digo-vos que fica mais barato. Por exemplo, existe um fornecedor que é o Wasabi, que tem pacotes muito baratos de armazenamento de dados e, portanto, não é por aí que a coisa vai. Obrigado, Paulo, é isso mesmo, fishtank.org. Quais as melhores práticas em termos de backups? Sim, eventualmente um backup, podemos falar sobre isso. É outro tema, é outra conversa, mas depende um bocadinho também da maneira como vocês estão montados, depende do vosso volume de dados, depende da criticidade da operação, mas ter um backup mensal é melhor que não ter nenhum. Ter um semanal é melhor do que só ter um mensal. Ter um diário é melhor do que ter um semanal. Podemos ter aqui, há soluções, por exemplo, que fazem backup em tempo real e fazem replicação entre máquinas. Portanto, há um conjunto de outras tecnologias, outras técnicas, mas podemos falar sobre isso se vocês assim o quiserem, em outro webinar, porque não? Mas depende um bocadinho da vossa realidade. Ok? Entretanto, vou só aqui dar aqui, não temos aqui, já não temos, já acabou aqui o nosso tempo. Mas não sei, Ricardo, se quiser falar aqui mais alguma coisa, se houver mais alguma questão. Eu não sei se o Ricardo estava aqui desatenta, reparou que temos aqui um Q&A
A pessoa deixou a pergunta aqui no Q&A em vez de ser no chat. Não vi, dou só aqui olhar para o chat. Não vi Ok. qual era a pergunta, Inês. Eu posso ler. Aliás, aqui o Carlos agradece. Ricardo, agradeço a clareza e utilidade da sua apresentação. Tudo o que disse é importante se existir cultura organizacional em que a formação sobre cibersegurança seja uma preocupação da gestão. Pronto. Era mais aqui um parecer do que Sim, é uma questão. verdade. E nós falámos sobre isso também, não é? Que é. Vamos lá ver uma coisa. É lógico que nós vivemos sempre com orçamentos apertados, com as dificuldades do dia a dia, com cada vez mais as margens a serem esmagadas, nós sabemos. Mas há certas coisas que também não custam assim tanto dinheiro e que a organização só tem a ganhar, e neste caso é a formação, não é? Portanto, se nós formamos as nossas pessoas em segurança e higiene no trabalho, porque é que não formamos em cibersegurança? Quer dizer, não é? E no final do dia aquilo depois até abate nas despesas e acaba por ser bom para nós porque lá está, é aquilo que eu dizia, o elo mais fraco é o ser humano. E portanto é por aí que também temos que começar a pôr trancas à porta naquilo que diz respeito à segurança das nossas organizações. Pronto, Ricardo, não sei se responder aqui a todas as questões, que quero Tenho aqui falar uma, aqui uma mais questão do Renato, alguma. de experiência e backups, querem software, querem suporte físico completamente segregado da instituição, se não vai tudo junto, completamente de acordo. E temos aqui o Eduardo, minha empresa tem 2 sistemas de backup, local para disco externo, que é mudado diariamente e simultâneo para managem na minha casa. Eu punha aqui, continuava a pôr isto também sempre numa cloud. Tenho aqui situações várias em que existiam discos externos, mas que de alguma maneira os discos externos foram corrompidos. Tenho aqui uma pessoa que tinha isto em discos externos e que um dia foi almoçar e lhe assaltaram o carro e levaram o disco. Portanto, eu para mim, e dado o preço cada vez mais acessível que as soluções na cloud hoje têm, pá, eu apostava numa solução na cloud. Pronto, espero não vos ter amassado muito. Foi um prazer estar aqui com vocês. Não me parece, houve aqui bastante interação. Muito bem. Pronto, Ricardo, não sei se quer finalizar, mais alguma coisa a dizer? Podemos aqui encerrar o nosso webinar por hoje. Quero agradecer a todos. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença. O objetivo não foi assustar ninguém. Foi só criar aqui como dizem os ingleses, um awareness, aqui não falta o nome em português, mas trazer este alerta, não é? Para estarmos todos conscientes disto. E há certas coisas que, mais uma vez, não são isto o que nós falamos aqui, sobretudo naquela checklist, é algo que pode ser feito por todos nós. Não há ali nada que seja técnico. É isso. Muito obrigado mais uma De vez. qualquer das maneiras, quem tiver dúvidas ou quiser entrar em contacto com o Ricardo, pode tirar aqui o contacto dele diretamente ou falar connosco através do e-mail marketing@ccip.pt. Nós iremos fazer chegar a apresentação, como bem a gravação, deste webinar a todos que deram autorização para receber comunicação pela parte da CCIP. Caso não se lembrem e caso queiram receber esta comunicação ou o contacto do Ricardo, podem sempre à mesma enviar e-mail para marketing@ccip.pt. E estamos cá para qualquer dúvida que tenham ou apoio que precisem. Muito obrigado, Ricardo. Muito Obrigado, Inês. obrigada a Obrigado a todos todos. que estiveram cá hoje. E convido-vos a acompanhar outros webinars e iniciativas aqui da Câmara, seja no nosso website, redes sociais, ou subscrevendo a nossa newsletter. Obrigada. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado, bom dia.